Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, sempre de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da AltV, pelo WhatsApp 974012235 e um telefone que fica à sua disposição, 50526622. Conosco hoje, nesta edição de Gente que Fala, desembargador Nelson Calandra. Doutor Calandra, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, cumprimentando os ouvintes e telespectadores dessa importante rede de televisão e rádio, para mais uma conversa democrática através desse programa, Zancopé. O senhor é recém-aposentado. Eu posso continuar apresentando o senhor como desembargador? Desembargador é uma coisa que nem um título, que não desaparece nunca, né? Sim. Mas hoje, na realidade, eu sou advogado, né? Até fui recuperar a minha carteira antiga de advogado, mas eu sou tão antigo que, ao reclamar a minha antiga carteira, falaram que ela foi para o museu. Então, agora eu tenho uma carteira novinha. É um grande orgulho para mim poder dizer que hoje, aos 70 anos, e eu me aposentei no 14 de julho, de propósito, 2 dias antes do meu aniversário, porque a queda da Bastilha e as importantes revoluções, para revolucionar a minha própria vida e para recomeçar uma nova vida aos 70 anos, mas não é uma vida destinada a conquistar objetivos econômicos, é uma nova vida destinada a servir, é uma nova vida destinada a usar toda a experiência que eu adquiri depois de 58 anos trabalhando sem parar, 35 anos no tribunal, 40 mil votos proferidos, 500, 500 mil de brasileiros atendidos pessoalmente no primeiro grau, para que eu possa transformar isso, não vou ser candidato a nada na política, mas para transformar isso num serviço público relevante. Quando o senhor falou em 40 mil votos, muita gente, candidato, onde ele disputou? Não, são as decisões, os acórdãos, né, que a gente dá. Empresário João Francisco de Paulo, prazer tê-lo aqui, João. Prazer estar sempre aqui junto com as pessoas, doutor Calandra. Assim, eu estou meio nervoso, tá? Faz tempo que eu estou fora das telas, já fazem 2 anos e meio que eu deixei de participar de programação. E na verdade, nesses 2 anos e meio, fiquei lutando aí não por um objetivo, né? Mas por uma legalidade de um processo que auxilia a vida de muitas pessoas. O doutor Calandra aí, ele diz, né, que atendeu mais de 500 mil de pessoas, e nós também mudamos a vida de mais de 500 mil de pessoas. E queremos continuar dentro da legalidade, dentro da sustentabilidade, da ética e do que preceitua a própria lei. Como empresário, você é presidente do Grupo Embrasystem. Correto, é isso? Grupo Embrasystem. O que faz o Grupo Embrasystem? Nós estamos em vários nichos de mercado, né, na área de venda direta, de marketing multinível. Mas quando eu falo Embrasystem, qual é a atividade que imediatamente te liga ao rastreamento por satélite, telemetria. Mas hoje nós temos várias indústrias, inclusive na área de alimentos. É bem diversificado. Nós diversificamos justamente para atender a rede o maior número possível de pessoas. Até para dar um depoimento aqui, recentemente, o Jorge estava viajando para os Estados Unidos, foi assaltado na porta da casa da namorada, e não fosse por um rastreador, ele não teria ido para Los Angeles, teria ficado na mão dos bandidos. O rastreador localizou o automóvel, rapidamente a equipe de rastreamento localizou o carro onde estava, e ele pôde viajar feliz com a namorada, estava de férias lá. Depoimento maravilhoso. Olha, e eu saí correndo, Jorginho, onde que você botou esse tal de rastreador que eu quero botar no meu carro e nos dos seus irmãos, da sua mãe, porque isso eu constatei, ninguém me contou. João Francisco, aliás, é oportuno, quando foi, aliás, me lembro, foi o Piquet que foi
Piquet foi ele que trouxe o primeiro e houve muita resistência. Estou falando de 20 anos, é isso? Quando ele 1995. quando ele 20 anos, quando ele parou saiu quando ele estava saindo das pistas e teve uma rejeição, posso até colocar como uma rejeição, teve uma oposição muito grande a esse sistema, a implantação desse sistema no Brasil. Pelo que você diz hoje, pelo que o doutor Calandra atesta, é uma realidade. Hoje o rastreador ele deixou de ser uma preocupação das pessoas colocarem no carro, porque ele eu acredito que uma seguradora, por exemplo, não estou dizendo que a seguradora não é boa, porque ela é muito ótima para o mercado e está aí as provas. Mas o rastreador ele protege a pessoa e o seguro protege o bem. Isso que aconteceu com o filho do Dr. Calandra demonstra claro isso, porque o rastreador foi a ferramenta, tá, que salvou a vida e salva a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que sequestro relâmpago, é um rastreador, salva a vida, inclusive, de pessoas que têm problemas de saúde, que não pode andar sozinho na rua. Então, hoje o rastreador, a aplicação dele é imediata e muito ampla. Até mesmo para equipamento. Nós já fizemos esse teste em programa de televisão, em equipamentos em notebook. Enfim, o rastreador hoje, eu acredito que se tornou uma necessidade. E tanto se tornou que já existe projeto de lei no Senado, em Câmara, com deputados, tornando a obrigatoriedade pela utilização, saindo inclusive das indústrias o rastreador. Já sai de fábrica? Ainda Foi um não, protesto fantástico quando uma das montadoras informou que já estaria colocando na linha de montagem esse acessório. Algumas montadoras já liberam e a empresa só tem que colocar, o adquirente só tem que colocar um chip ou contratar uma empresa prestadora de serviço. Mas, João Francisco, eu queria aqui dizer que nem eu acreditava muito no tal do rastreador, porque eu achava que era uma coisa mecânica. Você ia lá, colocava, porque a seguradora dá um desconto, você, além de não pagar nada, ainda paga menos prêmio de seguro. Mas quando eu vi aquilo que em questão de minutos, né, o veículo foi localizado e recuperado, eu fiquei realmente fã desse programa, que é muito mais do que rastreador. É um programa de salvar vidas e salvar patrimônio importante de muita gente. Controle também, viu? Assim, controla, inclusive, o combustível. Empresas utilizam para telemetria para realmente saber se o funcionário está cumprindo a hora determinada pelo sindicato, se ele está descansando na hora certa, se ele está consumindo o combustível correto, se ele está fazendo a entrega no horário determinado. Enfim, é um dos melhores sistemas e cada dia mais evoluindo. Olha, assunto dos últimos dias, né? A rejeição das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff no Tribunal de Contas da União é considerada internamente como irreversível, mas provável uma derrota unânime, segundo ministros da Corte. O governo tem de 3 a 4 semanas para tentar reverter o quadro. A votação deve ocorrer na primeira semana de outubro. O parecer do tribunal será levado ao Congresso e pode abrir caminho para um pedido de impeachment da presidente Dilma. Doutor Calandra, esta é a tua área, teu conhecimento aqui neste assunto, mas eu me atenho aqui, né? Comentários, segundo ministros, eles comentam? Bom, eu tenho amizade com um grande número de ministros do Tribunal de Contas. E, contrariamente ao que alguns políticos falaram, o Tribunal de Contas da União não é playground de político frustrado. Na realidade, é um tribunal de muita seriedade, com uma equipe muito aplicada, com servidores organizados que, inclusive, tomam conta de que aquilo seja realmente um tribunal democrático como deve ser. Eu tenho a honra e o orgulho de privar da amizade do ministro Augusto Nardes, que é o encarregado, o relator dessas contas, um homem de uma seriedade, de um patriotismo que poucas vezes eu vi em alguém, reunidos num só homem, tantas qualidades, inclusive de ordem técnica. Ele sai pelo Brasil falando de gestão responsável de recursos públicos e procurando transmitir uma noção moderna de como deve ser a administração pública. E, então, eu rendo aqui as minhas homenagens
ao Tribunal de Contas. Tem outro grande amigo lá, o conselheiro Bruno Dantas, um verdadeiro gênio, que trabalhou muitos anos no Senado, foi nosso conselheiro no CNJ, e é uma pessoa também dedicada e que vai poder contribuir muito. Tem outros nomes que eu não sei decor, mas homenageio a todos que lá estão, inclusive a ministra Ana Reis, que é mãe do Eduardo Campos, cujo perfil pouca gente conhece, mas o nosso querido Eduardo Campos, já falecido, ele foi um dos primeiros colocados no concurso para auditor, quando era muito jovem, no concurso para auditor do Tribunal de Contas. Ele foi primeiro colocado, a mulher dele segunda, num concurso de nomes desconhecidos, a pessoa não era identificada, e ele e a esposa foram, se não me engano, primeiro e segundo classificados. Essa gente é gente que tem mérito para construir um Brasil melhor. E se as contas forem, de fato, receberem um parecer desfavorável no Tribunal de Contas da União, evidentemente, isso é um crime de responsabilidade de quem governa. Você não pode tratar o dinheiro público como se fosse dinheiro do seu bolso. Eu fico muito sensibilizado com a presidente Dilma Rousseff, porque agora ela não representa o PT e nem nenhum partido da base aliada. O presidente da República representa o Brasil. Portanto, ela tem que ser tratada com a devida consideração, mas não pode ser tratada de modo irresponsável, ou seja, ela não pode ser absolvida de culpas relativas à gestão do país. Então, isto vai agora ser votado no TCU, no Tribunal de Contas da União, vai para o Congresso, e isso não é uma reunião de compadres e comadres. Alguém vai ser designado relator e vai ter que tomar uma providência. Eu sei que a presidente Dilma tem dito que essas ondas de impedimento, de impeachment, são um golpe disfarçado. Mas, na realidade, a gente vê subscrito esse pedido de impedimento ou impeachment, e nós falamos aqui em rádio e televisão, temos que falar a linguagem que o povo compreende, quando fala de impedimento ou saída do presidente da República, assinado pelo Hélio Bicudo, que é um dos fundadores do PT, assinado por Miguel Reale Júnior, que é um dos grandes juristas brasileiros. Enfim, eu acho que todo o caminho democrático, de debate, de discussão, que não é possível é destruir o país. E eu acho que nós teríamos que ter um cessar-fogo dentro das escaramuças políticas e discutir isso dentro dos padrões traçados por aquela que o ministro Aires Brito, meu querido amigo, ex-presidente do Supremo, diz, a rainha do Brasil, a verdadeira governante do Brasil é a Constituição. Não é a presidente Dilma, não é o Eduardo Cunha, não é Renan Calheiros, não é ninguém que não a própria Constituição. Então, esse alarido, desprovido, às vezes, de conteúdo, eu acho que a classe política e cada um de nós deveria impor um cessar-fogo, o Tribunal de Contas da União votar essas contas, encaminhá-las ao Congresso brasileiro, se discute se deve ser votado no Congresso conjuntamente, Senado e Câmara reunidos, ou vota em cada casa, mas, enfim, respeitado o regimento interno, respeitada a Constituição, e o ministro Barroso sinalizou que a votação teria que ser conjunta para determinadas coisas, então, eu acho que está na hora do Brasil despertar um amor genuíno, verdadeiramente brasileiro, decretar um cessar-fogo e decretar que o Brasil olhe para as suas feridas, como está fazendo o juiz Sérgio Moro, meu querido colega, juiz federal no Paraná, não é? Ele está decidindo tecnicamente se tem que prender, prende, se tem que soltar, solta, não é? Ainda recentemente a irmã do Zé Dirceu foi excluída por ele, não recebeu a denúncia em relação a ela, porque a participação dela era só o parentesco com aquele que é acusado, o ex-ministro José Dirceu. Então, acho que a justiça se faz com tranquilidade. E o Brasil precisa entender que
que nós precisamos de um cessar-fogo para restabelecer a política cambial. Está aqui o João Francisco de Paulo, que é um empresário brasileiro que sabe melhor do que eu, do que dessa parte relativa à macroeconomia. O Brasil, gente, precisa respirar Brasil. João Francisco, você como empresário, a tua análise sobre este assunto. A maior vítima disso tudo que está acontecendo, na verdade, não é partido político, não é governante, é o povo brasileiro. Hoje o desemprego impera. O dólar, perdemos o controle, ou seja, tudo que nós construímos ou pensamos em construir a partir da volta da democracia, acabou. Quem está sofrendo, nós sofremos todos os dias, nós acordamos sem esperança. O próprio brasileiro está assim. Eu acho que tudo isso que está acontecendo, tá, foi falta de cuidado dos próprios governantes, da própria política, porque, na verdade, ele se preocupou em indicação, em muitas indicações desastrosas. Pessoas que esteve à frente, me representando o meu voto de milhares de pessoas, que não tomou o devido cuidado para que o país não chegasse ao caos que está hoje. Nós estamos desacreditados no mundo inteiro. Nós estamos desacreditados em países que não chegam aos nossos pés na nossa economia. O empresário que mais sofre. Nós não conseguimos hoje, a carga tributária, ainda estou vendo que estão atrás de mais impostos. Nós não temos mais um leão. Nós temos um dinossauro Rex agora querendo engolir os leões. O que nós precisamos agora é o seguinte, realmente, o doutor Calenda tem razão. Precisamos de um cessar-fogo, colocar a casa em ordem para recomeçar. Quando eu falo recomeço, é recomeçar em tudo. Sabe, em denúncias, muitas vezes falsas, algumas verdadeiras, e a cabo das verdadeiras realmente, e precondenar, se for o caso, das pessoas realmente que merecem ser condenadas, mas pensando também, muitas vezes nossas atitudes afetam tanto o país que está acontecendo hoje. Hoje eu vejo pessoas que ganhavam, o nosso salário é um dos menores do mundo, né? Que ganhava 600, 800 reais, não tem um emprego decente. Construtoras parando obras. Onde está o nosso dinheiro? Tanto de imposto que nós recolhemos, aquele imposto não para. Mas, João, você que é empresário, aproveitar a oportunidade, quando você fala em impostos, né? É tão confuso o momento que a oposição é contra a CPMF. Então, diz que a CPMF não passa, é 0,2%. Entretanto, governadores querem CPMF de 0,38%. Então, e é uma confusão tão grande, né? O que se quer, o que não se quer. Os governadores vão lá pedir para os seus deputados votarem a favor, não apenas de uma aprovação de 0,2%, mas de uma proposta de 0,38%. Você que é empresário... Que já é maior do que nós conseguimos suportar 0,2%. Eles querem 0,38%. Por que o governo não procura um meio termo, então? Por exemplo, tem impostos que ninguém consegue nos explicar. Não nos explica onde ele é colocado, o porquê que vai, o recolhimento, a saúde nossa está um caos, está tudo um caos. Tira de algum lugar, então, e transforma a CPMF, tira do imposto de renda. Tem empresas que não têm lucro e pagam um absurdo de imposto, né? Então, eu acho que 0,2%, eu acho que a CPMF, se voltar no Brasil, eu acho que é uma forma de controle, inclusive, né? Porque tudo que entra numa conta, tudo que transita pelo meio financeiro, no Brasil, pelo Banco Central, vai haver um imposto. Então, nós temos que estar com alguns países do primeiro mundo, realmente com essa retenção, mas desde que ela seja compensada em outro ponto. Não como simplesmente com prejuízo. Eu paguei tanto CMF, eu vou tirar do meu lucro, eu vou tirar... Não, tira do imposto a pagar. Então, se eu tenho 100 milhões de imposto a pagar por ano e eu paguei 10 milhões de CPMF nesse ano, ou 20 milhões, que eu desconte dos 100 milhões realmente o imposto. Porque aí é uma forma, você está compensando, você está se antecipando, você está dando a sua receita, a tua declaração de receita antecipada, porque a retenção é automática, mas lá na frente, quando você tem que recolher os impostos mensais, tira. Eles não fazem isso, eles só criam mais um.
aplica CPMF, inclusive no dinheiro que você vai pagar esse imposto. Eu vou tirar. Olha só que eu faço um débito. Aliás, eu não faço mais, né? O governo faz um débito na minha conta, me debitando o meu imposto. O incrível não é isso, não, que se a justiça tomar o nosso dinheiro e bloquear, tem CPMF em cima do bloqueio. Quer dizer, está errado isso, inverter os valores. A gente paga tudo e nada desconta. Quer dizer, então, vamos lá. Sobre o que nós pagamos de imposto, 0,38, né, já deduza de alguma coisa. Então, quer reter 1%? Retém 1%. Mas desconta de alguma coisa que nós temos que pagar todo ano. A folha de pagamento, tudo é impossível no Brasil. E nós temos técnicos, muitos técnicos, pessoas capazes para criar impostos toda hora. Caixinha de maldade abre a qualquer instante. Até o Silvio Santos, quando fala, quem quer dinheiro, todo mundo levanta a mão. Paga né? CPMF. Todo mundo levanta a mão. Mas eu queria recordar aqui o que meu pai, que foi empresário como o senhor, que já faleceu há 34 anos, me dizia na minha mocidade e na minha infância. Meu filho, um dia você vai passar na porta das empresas, e ele era um visionário, como o senhor é, e ele falava, um dia você vai passar na porta das empresas e você vai ver uma placa maior do que a fachada. Vai estar escrito assim, precisa-se de um patrão, e ninguém vai aceitar o emprego. Tal é o volume de encargos já há 30 já vem anos atrás, né? 40 anos atrás, ele empresário, ele falava que existia na atividade empresarial. Então, eu acho que está na hora do Brasil falar de Brasil e parar de andar de lado. Exatamente. E só de parte tributária, Zancopé, só para falar de uma fatia disso, os depósitos judiciais, que são depósitos que as pessoas que propõem processo têm que fazer, bloqueio, etc. e tal, dá mais de R$1 trilhão. E esses valores tramitam um projeto para que esses valores sejam usados pelo Estado. Quer dizer, um valor que não pertence ao Estado, que não pertence ao Poder Judiciário, que deveria estar aplicado, rendendo uma atualização para quem tem o valor bloqueado, ao invés de ficar no banco, depositado e com aquela renda, ele é apropriado para cada Estado brasileiro, uma porcentagem XYZ, para que o Estado tenha uma outra fonte de recursos. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça tem uma parte das custas que vai para ele. Ele teve que emprestar dinheiro para o governo do Estado pagar suas contas. Então, esses governos, às vezes, se tornam, na realidade, desgovernos. Lamentável. Doutor Calandra, João Francisco de Paula, eu gostaria de entender aqui sobre empresas acusadas de participar em esquemas de pirâmide financeira, se beneficiarem de acordo com o Ministério Público Federal para que possam continuar a operar. Esse acordo é o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, é isso, doutor Calandra? Me parece meio incoerente, porque tem dinheiro bloqueado e TAC. O problema dessa atividade do Ministério Público, vamos dizer, defesa do consumidor, que é uma das atribuições constitucionais do Ministério Público, ele acaba detectando em cada estado coisas que são reais e coisas que aparentemente seriam ilegais, mas que não são, na realidade, não constituem, na realidade, práticas ilegais. E o Ministério Público tem o poder de propor perante o Judiciário determinadas ações, com bloqueio de bens, com interdição de atividades, né? Na realidade, essas atividades exercidas pelo Ministério Público são anômalas, porque as entidades dentro do sistema constitucional que devem exercer essa regulação do mercado e propor até penalidades para quem promete e não cumpre, são as agências reguladoras a nível nacional, no campo da saúde. Ainda agora, uma empresa voltada ao campo da saúde teve uma intervenção decretada, a sua carteira está sendo transferida para outra entidade, porque o mercado conhece o mercado. E o Ministério Público, às vezes, intervém com ferramentas de força, como é a propositura de uma ação judicial, interdição e várias providências
que cercam a propositura, por exemplo, de uma ação civil pública, e, às vezes, o prefeito, o dirigente político ou o dirigente empresarial, ele é capaz, ele acaba caindo na hipótese de ter que fazer um termo de ajustamento de conduta, que deveria ser, segundo a Constituição, algo que traça determinadas regras para a atividade, de acordo com a lei, de acordo com os regulamentos para o setor, para evitar lesão ao consumidor. Mas, Calanda e João Francisco, tem um detalhe aqui que eu não entendo. Se eu sou empresário e sou penalizado com o bloqueio, né, das minhas contas, aí eu assino um TAC. Devolve meu dinheiro, desbloqueia? Ele vai pagar segundo, daqui a pouco vai pagar o CPMF. Vamos pagar CPPrev. Eu estou querendo entender isso. É isso que eu falo que é incoerência. Porque se me bloqueia os bens, se me bloqueia as contas, eu assino um TAC, eu tenho que pegar o dinheiro de volta imediatamente. Eu tive que apreciar várias vezes, né, recursos vindo de advogados, porque queriam desbloquear o que estava bloqueado. Porque uma empresa tem um ativo financeiro bloqueado, como é que ela paga a folha de pagamento? Como é que ela paga os seus fornecedores, né? Um dos exemplos mais gritantes disso aconteceu com uma empresa aérea brasileira que foi processada porque tinha, por um título que já tinha pago, e demonstrou e provou que tinha pago esse título, e teve sua falência decretada. Mas o que provocou aquele estado todo foi só o rumor da propositura da ação. Então, muitas vezes, bloquear ativos financeiros não é a medida mais adequada. O ideal é ter garantias de que a operação será feita sem violação a direito de terceiros, especialmente a direitos do consumidor. João? O Ministério Público, tanto estadual, federal, eles têm, assim, a primeira coisa que eles pedem é fazer com que não desmistifique o produto, como no caso do rastreador, né? Que falaram que o nosso rastreador, inclusive, não era ético, era um rastreador pirata. Aí nós comprovamos que ele era ético. Então, automaticamente, quando ele foi comprovado que ele realmente era um equipamento com registro na Anatel, que não precisaria de registro no Denatran, a medida correta do Ministério Público seria o desbloqueio automático. Mas eu estou de acordo que o Ministério Público fizesse o seguinte: depois de 2 anos e meio, nós com todos os recursos bloqueados, nós continuamos no mercado, nós ainda estamos no mercado. Assim, tropeçando, sofrendo, não pagando folha de pagamento em dia, não recolhendo imposto em dia, enfim, tentando sobreviver. Depois de 2 anos e meio, com uma estrutura de recebimento de milhões parada, nós continuamos, quer dizer, eu acredito que com 6 meses já daria para perceber que não seria uma pirâmide financeira. E o Ministério Público, ele deveria fazer assim, quando ele detecta, porque tem muitas pirâmides financeiras, todo dia hoje aparece uma. Depois de fevereiro de 2013, todo dia alguém, um líder, cria uma empresa que vira uma pirâmide financeira. Se o Ministério Público mudasse a forma de atuar, ou seja, olha, vocês não podem mais fazer cadastro até que se comprove a sustentabilidade do teu negócio, né? Com perícia, com tudo. Então, a empresa continuaria trabalhando, tá? Ela simplesmente deixaria de fazer cadastro, e ela continuaria com a carteira existente naquele momento. Ou seja, naquele momento ela comprovaria pelo próprio trabalho que ela é sustentável, pelo próprio trabalho que ela não é uma pirâmide financeira. Quando ela bloqueia todos os valores, inclusive o trabalho de milhares de pessoas, ela implanta o caos, que foi o que aconteceu com algumas empresas. Teve várias empresas bloqueadas e várias empresas desbloqueadas, só que quando ela volta, ela tem que reconstruir, porque ela foi criminalizada até aquele tempo. Só para colocar, João Francisco, na verdade, o promotor não faz nada. O promotor requer ao juiz. Quem determina a medida de força é o juiz. Mas o juiz, por exemplo, pode criar uma medida substitutiva. Pode. Determinar, ao invés de bloqueio de tudo, uma auditoria permanente, né, profissional, paga... vamos dizer, pela própria empresa?
judicialmente os honorários mensais dessa empresa de auditoria e auditar 24 horas por dia a empresa. Não é? E é perfeito isso. Quer dizer, você não precisa destruir o negócio para preservar o direito do consumidor. Então, eu sempre fiz da minha jurisdição, enquanto juiz de primeiro grau, depois desembargador, uma jurisdição criativa, não é? Outro dia recebi uma cartinha de uma empresa, obrigado, 50 anos de existência da nossa empresa, uma das grandes eletrometalúrgicas do Brasil. E quando eu peguei o processo, eu podia mandar paralisar tudo, mandar prender todo mundo, não é? E eu botei uma intervenção, uma junta, um conselho para cuidar de criança e viúva, e aquela que eram as donas da empresa, que estava sendo malversada, e a empresa agora completou 50 anos na mão daquelas meninas que eram as herdeiras, porque, ao invés de matar a empresa, eu falei, não, eu tenho que cuidar das viúvas e das crianças, e essa empresa eu não vou paralisar, eu não vou botar gente na cadeia, não vai resolver nada, o que vai resolver é a empresa continuar na mão de gente competente. E foi assim que foi feito. Eu acho que a melhor forma. E quantos brasileiros ali, com essa medida, com essa assinatura, com esse seu despacho, você salvou? É verdade. Olha, como toda quinta-feira, a participação da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Zilka Fialho, supervisora de marketing e eventos da AFIPESP. Boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka Fialho, que é supervisora de marketing e eventos da AFIPESP. Boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, debatedores do Gente que Fala. Retornará em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Zilka Fialho, boa tarde, Zilka. Que fala? Zilka Fialho, que é supervisora de marketing e eventos da AFIPESP. Boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Você me ouve? Boa tarde. Conosco hoje no Gente que Fala, o desembargador Nelson Calandra, o empresário João Francisco de Paulo,
conosco hoje nesta edição de Gente que Fala. Doutor Calandra, TRE São Paulo caça 51 mandatos de prefeitos, lógico que o João Francisco também tem a possibilidade de se expressar, mas dos 645 prefeitos eleitos em 2012, 51 tiveram seus registros cassados, dá 8% desse total. A maior parte deles é por causa de contas, né? Abuso do poder econômico e tal. Não escapou de nenhum partido. Se ele tivesse sido aluno da minha professora de matemática no primário, ninguém enfrentaria um problema desse, porque ela ensinava ética e conta. Ensinar ética é o principal. A ética e a conta. E era extremamente rigorosa. A gente queria encontrar o diabo, não queria encontrar professor de matemática. Então, mas fazendo, vamos dizer, para trazer um pouco de bom humor nesse problema tão trágico, né? Eu acho que nós temos vivido na classe política toda essa questão de contas reprovadas, de abuso do poder econômico. E o TRE é um tribunal de extrema seriedade, presidido pelo meu queridíssimo colega Antônio Carlos Matias Couto, um exemplo, também, e outros colegas da magistratura estadual, federal, Marli Marques Ferreira, desembargadora do TRF. Mas, enfim, o TRE exerce a sua missão e o volume de denúncias é tão grande que muitas vezes até tarda para proferir o veredicto. E esse veredicto, muitas vezes, não é implantado de modo imediato. Mas nessa cassação, eles são afastados praticamente de imediato, é isso? Não. Há um recurso para o TSE. Se o TSE conceder o efeito suspensivo, então, só depois do julgamento pelo TSE é que ocorre o afastamento efetivo daquele que tem... Mas durante esse período ele fica lá, ele passa nas cidades, não são cidades grandes. Está caçado, ó. Tá por poucos dias, os inimigos... Eu, quando presidi a AMB e a APAMAGES, um dos temas que eu levei para o Congresso é de dar efetividade às decisões locais. Ou seja, num sistema que você faz um júri, o réu é condenado por homicídio a 38 anos de cadeia. Eu já presidi júris em que o veredicto foi esse. E o réu sai pela porta da frente, junto com a família da vítima. Que sensação de justiça tem um povo submetido a um regime jurídico deste? Portanto, eu acho que nós teríamos que ter uma efetividade dos veredictos e só houvesse suspensão, e o ministro Peluso também propôs uma medida que nós encampamos, que era dar efetividade ao veredicto de primeiro e segundo grau local, não é? Só mesmo casos absurdos é que haveria suspensão da execução, para que nós tenhamos efetividade. E essa falha em contas, não é? Primeiro, é uma falha de natureza ética, legal, moral, e depois uma falha no plano das contas, né? Porque não há nada mais simples do que apresentar contas escorreitas pela classe política, que tem todo um arsenal de gente a trabalhar ao lado deles. E isso indica realmente que o Brasil tem que caminhar. O ministro Gilmar Mendes ontem deu um voto muito longo no Supremo Tribunal Federal em relação à proibição de financiamento privado para a campanha política. De algum modo, ele tem razão em muita coisa que ele fala, e em outras, não. Quer dizer, as empreiteiras, na medida em que ficam liberadas para fornecer verbas para a campanha política, acabam, de algum modo, conectadas de modo indevido com a classe política. Tem que haver limite e regulamento para esse tipo de coisa, e nós temos que evitar a profilaxia, evitar que prefeitos cheguem a esse ponto. Uma escola, e nós lançamos, eu escrevi um livro que chamava Meandros do Congresso Nacional, e lancei junto com
o antigo deputado Michel Temer, hoje vice-presidente da República, a ideia de uma cadeira de direito ligado à política para ensinar a pessoa no futuro as regras da política, pelo menos um ponto de vista ético e legal. Tem o currículo? Nem vou perguntar se tem, né? Zilka, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Oi, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Você me ouve? Sim, sim, sim. Vamos falar sobre o show do Roberto Carlos no Espaço das Américas, Zilka. Para quando está programado o show? Olha, está programado para o dia 31 de outubro, como você disse, no Espaço das Américas, a rua Tajipuru 795, na Barra Funda. Fica bem próximo ao metrô Barra Funda. E a abertura dos portões será pontualmente às 19 horas. E a presença de familiar convidado será permitida? Não para este evento, porque é exclusivo para associados e dependentes. É importante também a atenção com os menores, porque a idade mínima exigida para a entrada é de 8 anos completos. E esses deverão estar sempre acompanhados dos pais ou um adulto responsável. Zilka, a FIPESP está programando outros eventos para seus associados, já que o mês de outubro é a época em que se comemora o Dia do Servidor Público? Sim, as homenagens serão bem bacanas e estão sendo preparadas em nossas unidades de lazer. Não importa em qual delas o associado esteja hospedado, seja praia, campo ou serra. Todas estão planejando um jantar temático exclusivo. Nas unidades de Amparo, Areado, Avaré, Campos do Jordão, Apenzel, Serra Negra, Socorro e Termas de Ibirá, as noites serão regadas a jantares especiais, num salão com decoração típica e muita música para agitar. Já nas unidades de praia, como Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém e Ubatuba, as noites serão igualmente animadas. A ideia é que a gente realize jantares tipo luau, com decoração exclusiva. Quem ainda não agendou sua viagem, aproveite a programação do mês de outubro, escolha uma de nossas unidades de lazer e faça já a sua reserva. Para mais informações, acesse o nosso site www.afepesp.org.br ou ligue para o 0800 771 7144. Zilka Fialho, agradeço mais uma vez a tua gentileza com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. João Francisco, ao invés de abordar contigo este assunto de prefeitos que foram cassados, em debate acalorado e equilibrado, né, o ministro Gilmar Mendes votou ontem contra a proibição do financiamento privado de campanhas eleitorais. Você, como empresário, qual é a tua análise dessa situação? Os empresários eles procuram uma forma, uma força, uma representatividade. Se haver um veto contra a doação privada, o que vai acontecer vai ser uma marginalidade, porque as empresas vão começar a fazer por fora de novo, e é justamente o que o próprio judiciário combate. O Caixa 2. O Caixa 2. Isso tem que acabar. Então, eles acabam com o Caixa 2, vão acabar com o CPMF. As empresas, com certeza, não adianta, nós não vamos ser hipócritas aqui e dizer que os empresários não vão arrumar uma forma de ajudar um político que possa representar ele. Não adianta fazer uma proibição dessa. O que tem que fazer é o seguinte, é um controle melhor disso tudo. Tá? Então, saber para quem que vai, o que nós vamos ganhar com isso. É possível um controle melhor? Aliás, uma das sugestões, muita coisa se fala, muita coisa se sugere, muita coisa, né, deixa passar. Uma delas é que um determinado empresário não faça doação para 2 candidatos distintos. Você entende que isso seria uma forma de limitar? Para partido, vamos colocar em partidos, né? Eu, como empresário, posso só fazer a minha doação para partido A, não posso fazer para partido B, ou A ou B. Isso seria uma forma? Eu estou querendo entender, porque na minha opinião, nós temos o TRF, o TRS. Aí já sei, você vai falar o Caixa 2... Não, o que eu acho é o seguinte, eles deveriam criar uma estrutura para controlar isso. Então, quando eu fizesse uma doação, eu faço uma doação... Mais próximo do microfone, é isso? Eu fazendo uma doação, eu faço uma doação para determinado candidato, uma doação dirigida, mas o Tribunal Eleitoral é que vai controlar a saída desse dinheiro, seja para o partido, ou seja direto para que o dinheiro não seja utilizado de uma forma indevida.
Hoje o que acontece? Nós vamos doar numa campanha, vamos ter uma conta do candidato. O candidato recebe aquele dinheiro e depois ele presta conta dessa doação, né? Mas nós nunca sabemos se realmente, para aquilo que ele está se propondo, porque eu sei de empresas que doam para um candidato e o dinheiro que ele recebe dá para a campanha inteira dele, só que parte vai para o partido. Então, Sim. se o tribunal cria uma estrutura de controle, que ele cria um sistema financeiro ali, com fiscalização de Banco Central, e ele administra, pode ter certeza que o dinheiro vai ser muito melhor utilizado, e com sobra. Porque hoje o que acontece é o seguinte, é muito dinheiro que corre mesmo, tá? E tem que ter uma intervenção nisso aí, um controle melhor, tá? E, infelizmente, o dinheiro não é utilizado para o fim necessário. Eu vou insistir aqui nesse aspecto que até instantes você dizia que há a possibilidade sempre de um caixa 2, né? Porque estão fazendo há tanta discussão e nenhuma decisão. Então, quando se determina a doação apenas a um candidato, esquece o partido, a um candidato, eu só posso fazer a doação a um candidato. O Zancopé é candidato, então você só pode doar para o Zancopé, não é? Você acha que isso incentiva realmente o Caixa 2? Você se identifica comigo, faz a doação para mim, mas o doutor Calandra também já sai com 60 mil votos. O doutor Calandra também é candidato, não é? Aí, não, essa é uma situação que precisa ser esclarecida. Quem é leigo não entende como isso funciona. Incentiva. Você quer fazer a doação para uma pessoa, quer fazer para 2 pessoas, para 3. Se você só em uma você declara, ou seja, só para aquela que você pode, você vai fazer 2 ou 3 de Caixa 2. E as empresas arrumam uma forma. Nós temos administradores no país inteiro treinados só para arrumar uma forma de Caixa 2 nas empresas. Não adianta isso. É uma forma... O governo incentiva. Isso, incentiva, eu até para dar um pouquinho de sabor na nossa conversa... O senhor já tem 60 mil votos. Voto que eu escrevi, né? Isso não vale. Não precisa de doação. Já está eleito, né? Eleito. É brincadeira. Conta isso para a dona Lucia, que ela me expulsa de dentro de casa. Mas, o doutor Calandra são os votos que ele deu na sua carreira de juiz, na sua carreira de juiz, né? Mas... eu queria relatar aqui um caso de um prefeito, né, que foi processado e até gravemente punido porque ele tinha o Caixa 2. Mas o Caixa 2 era oficial e era conhecido, né? Então, pronto, foi lá e encontrou o Caixa 2. O que era o Caixa 2? Era a manga do pé da prefeitura que ele vendia, pneu velho, jornal velho que ele vendia para pagar óleo diesel e a hora extra para o motorista que levava os estudantes na outra cidade. Quer dizer, era um Caixa 2 declarado, né? Com esses resíduos, com essas coisas. Pé de manga e pneu velho, doutor Calandra. Isso aí. Eu, quando vi aquilo, eu falei, mas isso aqui é o absurdo do absurdo, né? Como é que um assunto desse chega ao Poder Judiciário, o prefeito cassado, direitos políticos por 8 anos, que tinha o Caixa 2. Porque tinha um pé de manga no fundo da prefeitura. Pneu velho, deixa eu aproveitar o senhor velho. aqui. Tem algum caso bem absurdo, assim, que o senhor se lembre, além desse que veio aí? Esse acho que foi o mais absurdo de tudo, porque perguntavam, mas o senhor tinha Caixa? Lógico que eu tinha. Porque isso não era dinheiro de imposto, nem da prefeitura. Era a manga que, se eu não colhesse, ia cair do pé. Era o jornal velho que ia para o lixo e o pneu que eu tinha que jogar no lixo. Então, em vez de jogar no lixo, vendia, que era para ajudar os estudantes a pagar o óleo do ônibus, que eu não tinha dinheiro para pagar o óleo do ônibus. É hilário, mas é uma realidade muito triste. Declarado, escrito, é uma assinado realidade embaixo. muito triste, doutor Calandra. Lamentavelmente. O problema no Brasil é que, quando encontra um administrador que tem coragem de fazer isso, porque no Brasil o desperdício é um absurdo também, ele encontra alguém que consiga, com poucas palavras, com poucas linhas, criminalizar uma pessoa dessa. Essa pessoa tinha que ser idolatrada. É verdade. Eu conheço o Brasil, né? Eu lembro de um colega que foi assumir uma comarca lá no Amazonas, né? Era uma semana de barco para chegar na comarca. No meio do caminho, o barco afundou, naufragou o barco, e ele com os 3 filhos dentro d'água. Sorte que a mulher dele era campeã de natação, salvou ele e as crianças. Quando chegou na comarca, abriu a torneira, em vez de água, saía barro. Isso é Brasil.
Nós estamos aqui hoje com o doutor Henrique Nelson Calandra, que é desembargador aposentado, e também o empresário João Francisco de Paula, que é presidente do grupo Embrasystem. Quando nós iniciamos o programa, eu perguntava a você sobre as atividades do Embrasystem, você falava sobre o rastreador, que hoje é uma realidade. O doutor Calandra fez o depoimento dele, até fomos surpreendidos aqui por essa história que ele contou, que o filho, né, o filho foi vítima e foi imediatamente, estava no carro ainda, doutor Calandra? Não, ele ficou ali próximo, né? Ele estava esperando a namorada, eles iam pegar as malas. Levaram o carro embora. Levaram o carro, levaram com o Jorginho celular, não houve nada. Com ele não houve nada, mas minutos depois encontraram o veículo a pouca distância, né? E o veículo, mas é uma questão de minutos. Tempo dele ligar, falar e coisa, já localizaram o veículo, ele recuperou o veículo, achou o celular debaixo da pedra, porque tinha um sistema de rastreamento também para o celular, e foi viajar todo feliz e vivo. Do rastreamento é simultâneo o negócio do... Você pode... Não, mas no celular ou é o sistema da operadora? Nós temos o sistema pelo celular também. Você controla o teu veículo, inclusive, pelo celular. Existem sistemas hoje que você dá até a partida no teu veículo, acende luz, usando pelo celular à distância. Mas no caso específico aqui de um rastreador, né? Você coloca o rastreador no seu carro e existe essa conexão? Existe, libera um sistema para o celular. A Embrasystem faz isso? Faz isso também. Só não pode dar a senha para a mulher ciumenta, senão é perigoso. A senha normalmente ela é... Isso é um perigo, João. Doutor Carlos, o juiz busca as entrelinhas com muita facilidade, você percebeu. Exatamente. Mas eu gostaria de saber se esse sistema no Brasil, onde São Paulo é o grande centro, São Paulo, Rio de Janeiro, sai desses grandes centros. Sai. Hoje está no mundo inteiro, vamos dizer assim. Esse mesmo rastreador... Brasil. Se esse rastreador ele andar, por exemplo, se ele for com um carro para o Japão, ele é rastreado e a gente sabe o local exato no Japão. O sistema de rastreamento é bem diferente da época que o Nelson Piquet trouxe no Brasil. Hoje, ele está muito evoluído e todos os dias tem novas ferramentas, novos aplicativos. Então, o que você faz com o rastreador hoje é diferente do que você fazia com o rastreador há uma semana atrás. Hoje você tem um sistema no computador, você tem um sistema no celular, você tem as informações que você pode receber, a própria telemetria dos seus veículos. As transportadoras usam hoje 4, 5 rastreadores, dependendo do veículo, de alto custo. Ele também é colocado alguns rastreadores para enganar o bandido, vamos dizer assim, porque hoje eles anulam o sinal. Então, eles têm equipamentos que têm um nome esdrúxulo até, né, e que tira o sinal de determinados operadores. Então, as empresas colocam 4 ou 5 rastreadores com operadoras diferentes para acompanhar, inclusive, a própria... para acabar, inclusive, abusos de motoristas. Mas hoje você acessa tudo através do celular, inclusive se abrir uma porta do seu veículo e você não está perto. Se alguém levar, hoje no Brasil, em São Paulo principalmente, tem muito roubo de pneus, de estepe. Você consegue, inclusive, fazer isso. Tá? E hoje o rastreador está muito evoluído por causa disso também. Doutor Calandra, estou acompanhando o programa e vejo que o seu semblante está melhor. Ouvi falar que o senhor ganhou um netinho, parabéns. Minha pergunta é o que esperar do Gilmar Mendes? Sentou em cima do processo por 1 ano para tentar baixar a fumaça e votar desse jeito. É Aldo Queiroz. Não sei de onde é, mas é Aldo Queiroz. Oi, Aldo, é verdade. Chegou o Davi com 3,780 kg. Maravilha. Já, pronto para o combate, né? Já, como é que fala? Nasceu criado, né? Que nem minha avó falava. Mas o Davi é uma graça, filho do Fábio e da Amanda. O Gilmar Mendes já deu o voto dele, esgotou o assunto que podia falar. E até o advogado, impropriamente, depois que ele falou, pediu a palavra, e ele ficou muito irritado, porque o presidente Lewandowski é um
democrata, presidente Ricardo Lewandowski. E na medida em que o advogado pediu a palavra, você não sabe o que o advogado vai dizer, se é uma questão de fato, se é uma questão de ordem, e não é um julgamento de mudos. E o presidente concedeu a palavra, o ministro Gilmar ficou bravo, bateu a porta e foi embora. Não é? Mas o julgamento prosseguiu e agora há uma continuidade de votos. Ele não teria mais que se manifestar, isso? Não, ele tem... Já se manifestou? Na realidade, quando você vê o plenário do Supremo, lá dentro da sala de lanche, em todos os lugares, se acompanha a sessão do mesmo modo que... e nos gabinetes do mesmo modo que no plenário. Portanto, ainda que você não esteja presente, sentado na cadeira, você está ouvindo tudo aquilo que está sendo dito e, a qualquer momento, você pode voltar para a sua cadeira e argumentar e falar. Mas eu acho que esse julgamento vai prosseguir. É importante que o Supremo dê a sua palavra. O OAB está de parabéns porque propôs a ação para o debate. Esse debate não é o local adequado, não é o Supremo, o local adequado é o Congresso brasileiro, mas o Congresso tem se ocupado muito mais nessa guerra partidária, ideológica, do que resolver um problema grave como esse. João Francisco, as pirâmides financeiras são confiáveis? Até que ponto? Que dicas pode a Nancy da Vila Maria perguntar se pirâmide... Nenhuma pirâmide financeira é confiável, nenhuma. Tá? Não existe. A pirâmide financeira é o seguinte: eles dependem de alguém que entra, independe de faturamento para poder pagar. E hoje é o seguinte: muitas pessoas dão um golpe numa empresa, recolhem o maior número possível de dinheiro, depois paga passagem e hotéis para líderes no Brasil, porque são os profissionais verdadeiros desse setor. E eles montam uma pirâmide financeira e estoura com 3, 4, 5 meses, porque não é sustentável, não adianta, tem que ter produto. Não é confiável. Não adianta. A empresa tem que ser de venda direta, a empresa tem que ser de marketing multinível puro, realmente, e ter um produto que entregue, um produto que consuma. E não é qualquer produto, não. Não é um produto que você paga R$10, R$20 e vende por 200, 300 para poder pagar a rede. Não, é um produto que consuma, um produto que o brasileiro, que o ser humano necessita realmente. É um rastreador, é um café que ele bebe, é um energético, um suplemento alimentar, um shampoo para o cabelo. Isto é produto. As pirâmides financeiras, o fim é fatídico, com certeza, e quem sofre são as pessoas que acreditam em líderes que apresentam pirâmide financeira para levantar um dinheiro rápido. Não é confiável. Uma Não última é. pergunta, doutor Calandra. Não é um absurdo que incitou violência policial em uma rede social investigar PMs suspeitos de matar 2 pessoas, quando já está... O que a OAB pode fazer nesses casos é o Sérgio Visoto do Ipiranga. Evidentemente que hoje toda e qualquer atitude de qualquer juiz ou promotor está sujeita aos órgãos de controle, o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público. Pode haver até uma reclamação. O promotor não pode expressar desse modo, se é que, de fato, ele falou desse jeito. O que ocorre é que pode ser arguido o impedimento ou suspeição desse promotor para atuar nesse caso. Na verdade, se a pessoa expressa publicamente uma opinião sobre algo que ele terá que julgar, ele acaba, de certo modo, impedido de prosseguir no julgamento. O que é preciso notar é que nós, quando fizemos, o Brasil produziu uma emenda constitucional e atribuiu os crimes de morte para a alçada exclusiva do Tribunal do Júri. E o que tem acontecido ao longo desse tempo? Na realidade, aqueles casos que seriam condenados na Justiça Militar, que a Justiça Militar de São Paulo é uma das mais rigorosas do Brasil, muitas vezes acabam absolvidos pelo Tribunal do Júri, independentemente do que o promotor disse ou deixou de dizer. Porque na hora que o advogado de defesa, e a defesa é obrigatória, ele chega perante o conselho de sentença com uma folha de antecedentes, que nós chamamos de, a polícia chama de capivara, Sim, e outros apelidos que tem aí, e ele começa a dar volta em torno da tribuna dos jurados,
com aquela folha de antecedência. Olha, a vítima matou fulano, a vítima matou Beltrano, a vítima matou Ciclano, assaltou, sequestrou, estuprou, não sei o quê, tal. E a polícia militar, num embate com esse indivíduo, acabou tirando a vida. Como dizem os PMs, os projéteis atingiram o corpo e Deus acabou levando a vida daquela pessoa. Resultado, 7-0, o réu é absolvido. Doutor Calandra, é sempre muito bom. É sempre muito bom tê-lo aqui no Gente que Fala. Um abraço, doutor Calandra. Obrigado, Zancopé. Obrigado a vocês que tiveram a paciência e a bondade de nos ouvir. João Francisco de Paulo aprendeu o caminho, espero que retorne outras vezes. Com certeza, compadre. Obrigado pela oportunidade de demonstrar ao Brasil inteiro e ao mundo também, né, o que realmente é uma empresa séria de marketing multinível. E eu quero deixar meu obrigado, né? Pelo menos o Jorginho foi salvo com esse tal de rastreador. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.